A comitiva brasileira já está a caminho de Dubai, onde vai participar da COP28, a Conferência do Clima das Organizações das Nações Unidas. Para a gente falar mais e entender também sobre a importância desse encontro, as expectativas, possíveis acordos, a gente conversa agora com o Dr. Carlos Sanqueta, ecologista, professor da Universidade Federal do Paraná e especialista em mudanças climáticas. Professor, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan sempre. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Thiago. A todos os ouvintes, é uma grande satisfação estar com vocês. Nós que agradecemos. Bom, professor, o governo brasileiro vem falando que vai chegar à COP com alguns pontos principais, dizendo que vai exigir dos países e não ser exigido ou ser cobrado por esses países. O senhor acha que o tom vai ser esse mesmo? O Brasil tem cacife para se posicionar num encontro do clima tão importante como esse? O Brasil tem muitos desafios, tem muitas questões ainda que precisam ser apresentadas de uma forma mais positiva. A contenção do desmatamento, a questão da transição energética, vários aspectos relacionados ao nosso mercado de carbono. Então, o Brasil tem muitas obrigações também perante a comunidade internacional. Pode cobrar, pode exigir o financiamento climático, recursos, transição aí tecnológica, transferência de tecnologia, tudo isso são questões que o Brasil demanda. Por outro lado, o Brasil precisa ter também a sua moral elevada para poder chegar lá e exigir, de outro lado, que a contrapartida seja dada. Nós temos que mostrar também a nossa lição de casa. Professor, quais seriam essas contrapartidas? O que o Brasil pode exigir dos países? Porque muitas vezes a gente acompanha um evento como a COP, por exemplo, mas na prática a gente não vê os pontos que possam sair do papel. Fica tudo muito subjetivo. O que o Brasil deve exigir e pode receber em troca? O Brasil ele deve exigir a contrapartida do financiamento climático. O Fundo Verde para o Clima já foi prometido há muito tempo pelas nações mais industrializadas como forma de mitigação e adaptação ao clima para as nações em desenvolvimento. Então, isso certamente nós devemos cobrar. Seja uma posição da Europa, dos países do hemisfério norte, nós devemos cobrar, exigir também a questão das perdas e danos já provocadas pela mudança climática, ocasionada principalmente pelas emissões dos países desenvolvidos a partir da Revolução Industrial, uso dos combustíveis fósseis, etc. Então, acumuladamente, essa responsabilidade é muito maior dos países desenvolvidos e industrializados. Portanto, isso também nós podemos cobrar. Então, outra cobrança que nós possamos usar os nossos créditos de carbono no mercado. Ou seja, nós temos florestas, temos uma agricultura pujante, temos uma energia bastante desenvolvida aqui do ponto de vista das renováveis, eólica, solar, biomassa, etc. Então, tudo isso nós precisamos estar em aberto para podermos ter uma barganha aí com os países desenvolvidos. Do outro lado, nós temos que levar aqui a contenção do desmatamento, a nossa agricultura sendo praticada de uma forma cada vez menos dependente aí de combustíveis fósseis e também usando menos insumos que emitam gases de efeito estufa, seja uma agricultura regenerativa, e também mostrando que nós atingimos pelo menos parte dos nossos compromissos que foram prometidos na nossa contribuição apresentada em 2015 e agora renovada esse ano, com relação às chamadas NDCs, Contribuições Nacionalmente Determinadas, que são as obrigações ou compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris. E professor, às vésperas da COP, o senhor falou também sobre as florestas, nós tivemos a divulgação de dados, inclusive o desmatamento no Cerrado brasileiro cresceu 3% de agosto de 2022 a julho de 2023, comparado ao período anterior, segundo o sistema PRODES, mas os números caíram pela metade em relação à Amazônia. O Brasil deve ser cobrado em relação ao desmatamento na COP e com esses números, o que o senhor acha que houve de avanço e ainda alerta ao retrocesso? Houve avanço na contenção do desmatamento na Amazônia, isso é verdade, isso é inequívoco, Então isso é um ponto favorável para o Brasil, ele chega com a moral em relação a isso. Por outro lado, cresceu o desmatamento no Cerrado e as queimadas no Pantanal. Então nós temos que agilizar, nós não temos um programa próprio para o Cerrado e para o Pantanal, até houve aí uma fala do governo, até eu escutei hoje pela manhã, e nós não temos ainda um programa ativo para o Cerrado, para o Pantanal, que são bastante ameaçados. Portanto,
esses pontos certamente vão estar na pauta também, vão ser cobrados de nós. Mas a Amazônia é o grande foco, então ter tido uma redução do desmatamento já é um ponto favorável que facilita um pouco a argumentação lá. Professor, mais uma colocação. O senhor falou sobre os insumos, né? Hoje o Senado aprovou um projeto que amplia o número de agrotóxicos no país. É uma matéria que ainda vai à sanção presidencial, não sabemos qual deve ser a posição do governo em relação a isso, mas de que forma a gente deve entender essa informação? Isso é preocupante que se aumente o número de agrotóxicos ou é uma forma de se expandir por causa do agro, o setor do agro que muitas vezes reivindica esse aumento, essa ampliação? É realmente contraditório, é polêmico. Muitos dos insumos químicos, né, os defensivos agrícolas, são assim chamados, né, e mais popularmente conhecidos de agrotóxicos, eles têm dois aspectos. Um é realmente combater as pragas e doenças e melhorar a nossa produtividade. Isso no curto prazo é positivo e é necessário e nos faz sermos pujantes aí nas exportações das commodities agrícolas. Então, o agro, né, os seus representantes, a bancada ruralista e todo o setor, né, pressionam para que esses produtos possam ser usados mais livremente na agropecuária. Tudo bem, por esse lado. Por outro lado, nós temos que tomar certo cuidado, porque cada vez mais a exportação é dependente também dos compradores. Os compradores estão exigindo áreas sem desmatamento, áreas livres de certos agrotóxicos, de certas substâncias químicas. Então, tem prós e contras. Eu acredito que nós temos que tomar bastante cuidado e devemos estar em linha, alinhados com o que o mercado internacional aceita. Ou seja, nós temos que estar bastante sintonizados com a Europa e também com os outros países. A China, um tanto quanto menos exigente em relação a isso, e nós vendemos muito, saiu aí, né, os números também da balança comercial brasileira e das exportações, então nós vendemos muito para a China, que ainda não é tão exigente em relação aos agrotóxicos, aos químicos, mas certamente vai ser, logo, logo. Então, podemos liberar de um lado, mas por outro lado não podemos abrir toda a porteira, porque senão depois nós não conseguimos vender os nossos produtos no mercado. Então, tem prós e contras, nós temos que ter muita atenção com relação a que substâncias estão no mercado sendo, digamos, banidas. E isso nós não podemos abrir mão aqui no Brasil. Então, temos que considerar os dois aspectos. Mas é importante que a gente pense em praticar cada vez mais uma agricultura livre de substâncias dessa natureza. Ao invés de aumentar, nós devíamos pensar em alternativas, dos insumos biológicos, por exemplo, que o Brasil é forte, né? Nós precisamos pensar em mais substâncias que sejam mais naturais e também o controle biológico, usar outras formas menos agressivas. É importante, os químicos têm o seu papel, mas devemos buscar soluções mais de longo prazo, mais sustentáveis. Professor, eu peço para que o senhor continue com a gente vai acompanhar uma reportagem agora, que tem tudo a ver com a área que o senhor também trabalha, porque é uma aposta para a descarbonização do setor de aviação. Uma aeronave decolou de Londres com destino a Nova York usando combustível 100% sustentável. Quem traz as informações é Vivian Amalfi. Nesta terça-feira, decolou o primeiro voo transatlântico movido inteiramente a combustíveis sustentáveis. O avião, operado pela companhia aérea britânica Virgin Atlantic, saiu de Londres com destino a Nova York. O combustível que usamos reduzirá as emissões de carbono em cerca de 70% em comparação com o uso de combustível de aviação. Produzidos a partir de óleos residuais, resíduos de madeira ou algas, os combustíveis de aviação sustentáveis podem ser usados como complemento ao querosene nas aeronaves atuais. Eles são considerados a principal aposta para a descarbonização do setor nas próximas décadas, mas a produção deles ainda é recente e muito cara. O voo 100 demonstra que o combustível de aviação 100% sustentável pode ser usado em motores, estruturas de aeronave e estrutura de combustível existentes. O principal desafio é aumentar a produção para voarmos com mais combustível de aviação sustentável todos os dias. Mas a iniciativa também é alvo de críticas. A Associação Ambiental Stay Grounded descreveu a operação como greenwashing, termo em inglês utilizado para descrever iniciativas de empresas que se utilizam de um discurso ecológico ao mesmo tempo em que promovem o uso de combustíveis fósseis. A associação também apontou que, embora a atenção do mundo esteja focada em um voo a 100 mil por dia que usam combustíveis fósseis,
de modo que os substitutos são apenas uma gota no oceano de hidrocarbonetos. O professor Carlos, quais são as chances dos combustíveis que são renováveis serem cada vez mais usados, no caso da aviação, mas também nos veículos normais? E também é um contrassenso, porque os Emirados Árabes afirmaram que querem usar a COP para fazer negócios no setor de petróleo. É outro contrassenso, como o senhor já falou aqui. Sem dúvida, Tiago. Essas conferências, né, eu acompanho já de longa data e participei de muitas, inclusive dessa eu devo participar, devo viajar para lá daqui a uns dias. Elas, quando são realizadas nesses países, tem muito disso, essas negociações, né, esses países que têm produção de petróleo, são muito dependentes de carvão, por exemplo, como na Polônia, etc., sempre são COPs bastante complicadas. E a minha perspectiva, assim, né, eu já observo esse assunto há muito tempo, todo esse segmento, o combustível sustentável de aviação, o SAF, ele ainda é muito embrionário, ele vai levar ainda muito tempo, nós vamos voar muitas e muitas milhas com combustível, o querosene de aviação, que é eficiente, que é estável, que é seguro, então nós ainda vamos voar muitos e muitos anos com os combustíveis fósseis. Mas representa uma iniciativa, como foi dito, né? É uma iniciativa inicial. Existe um programa chamado CORSIA, né, da aviação internacional, que é um compromisso de usar combustíveis fósseis no médio e longo prazo e também comprar créditos de carbono para compensar as suas emissões. Então, eu acho muito válido isso, né? Precisamos iniciar esse processo, mas não temos matéria-prima, né, suficiente para produzirmos o SAF e tampouco temos ainda condições de produzir em larga escala a preços competitivos. Perfeito. Aqui no Brasil, nós temos uma grande vantagem em relação aos combustíveis líquidos, que é o etanol. Esse sim, né, representa um avanço já de décadas aqui no Brasil que precisa ser valorizado. E temos agora também produção de etanol de milho e de outras, não só da cana. O grande problema no Brasil em particular são os substitutivos para o diesel. E aí nós temos que voltar a ter mais biodiesel. E isso também é desafiador, porque compete com a soja é a principal matéria-prima para o biodiesel, né? E compete com outros usos. Portanto, né, nós temos que encontrar uma equação para os combustíveis líquidos e ainda não encontramos. Vai demorar um bom tempo para essa transição energética se concretizar. Mas para a gasolina nós já temos a solução nossa aqui, poderemos ser o exemplo para todo mundo. Até aliás, eu vi uma matéria hoje sobre isso, como, né, as outras empresas, outros países estão copiando a nossa tecnologia do etanol aqui. Professor Carlos Sanqueta, ecologista, professor da Universidade Federal do Paraná, especialista em mudanças climáticas, muito obrigado pela entrevista e boa viagem à COP e voltaremos a nos falar. Um abraço. Um abraço, Tiago, a todos. Até a próxima.